E aí, gente, chegamos com mais um episódio do Petrocast. Já tava com saudade, né? Da gente bater aquele papo e hoje a gente vai esquentar o clima por aqui, hein, Drica? Agora eu vou ficar. Vou pra sempre. Agora você fica, negócio né? de deixar sozinho. Rapaz, você também Né? me deixou Tava com duas saudades. ciladas aí. Tava com saudade de você. Mas você Ei, se deu... ei, Menino, mas tu deixa eu mandou falar. bem, hein? Deixa eu falar dos episódios. Ó, quem acompanhou, acompanha. Quem não acompanhou, se inscreve no nosso canal. Segue a gente em todas as redes sociais. Estamos no Spotify, no Deezer, no TikTok. Estamos no YouTube. Aproveita e faz a maratona do Petrocast. Assiste Gravei todos os sozinho, episódios. porque essa moça aqui me abandonou. Foi, né? 2 episódios. Um sobre constelação familiar. Ficou muito bacana. Assistam para vocês saberem o que é constelação familiar. É muito bacana. O outro E você se deu bem. E sobre um tema que me é muito caro, né? Que é a questão da calvície. Falando sobre implante de cabelo, sobre calvície. Olha, aluguei aqui o Dr. Dieter, viu? Foi sensacional o bate-papo. Saudade. Vocês acompanhem, gente. Ficou muito legal. Eita! Olha aí, ó. Foi bom. Eita, muito Tá bem. aprovado o programa. Então, E gente, hoje? bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você tá assistindo esse episódio, mas eu posso te dizer que você vai gostar e gostar muito. Hoje o nosso episódio promete. Você que ainda não é inscrito, ó, Petrocast, também segue a gente, Petrocast Oficial no Instagram aqui, ó. Vai, Petrocast Oficial, siga, não custa nada. Vai lá, incentiva a gente também. E quando você dá aquele like no vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele entrega cada vez mais. Além disso, você incentiva a gente a gravar cada vez mais. Então, vamos embora? Vamos. Que hoje o nosso episódio, eu vim até toda Olha, sexy hoje. você hoje veio, Botei um vermelhinho, botei que é um uma decote, cor quente. botei o decote pra jogo também, né? Já que o maridão tá ali na operação. Ele tá ligado ali, tudo. Porque hoje o nosso tema, meu amor, senta que lá vem conversa que hoje o tema é sexualidade. Sexualidade, tudo sobre esse tema tão peculiar, tão íntimo também, mas tão popular, né? E que eu acho que as pessoas não tratam muito em podcasts, em rádios, mas no Instagram. Eu acho que as pessoas falam mais de sexo no Instagram e nas rodas de conversa também as pessoas falam muito de sexo. Mas tem muita gente que ainda não fica de boa em falar sobre o assunto, tanto que muita gente tem vergonha. Perguntou e pediu para não ser identificado. Então a gente tem muita pergunta no Instagram, que a gente deixou caixinhas de perguntas lá no Instagram, no meu pessoal, Adriana Rodrigues AR, e também no Petrocast Oficial. Então, hoje promete. A galera arrebentou nas perguntas, eu tava olhando, rapaz. Mas Muito tem um bem. negócio que eu não sei nem o que é, mas tudo bem, vou perguntar. Depois não me chame de saliente nem de saidinho, eu vou perguntar, porque eu prometi. Pergunta. E eu não sou baú para guardar informação. Não guarde. Mas vamos agradecer, né, da turma que tá junto com a gente. Aí temos muitos parceiros que estão junto com o Petrocast. Se você ainda não está também patrocinando o nosso podcast, fique à vontade, ainda temos vaga, tá bom? Então conversa com a gente no direct do Instagram. Enfim, você tem como entrar em contato com a gente, conversa e a gente vai aí, conversa com você, oferece os nossos planos e tudo mais. Vamos começar com Vamos ele falar que com- tá chegando. Das André boas-vindas. Sá. André Sá, um profissional sensacional e esse vai... Visionário também. Visionário, e esse vai para as empresas e para o empresário principalmente que quer potencializar a sua equipe. Porque, Adriana, melhor do que você ter uma equipe capacitada é você ter uma equipe bem colocada dentro do seu negócio. Exatamente. Equipe capacitada no seu devido lugar. Milena Brandão, crescer. Então, cada pessoa tem que estar alocada, é assim que fala, isso, no alocada. seu devido lugar. Ele trabalha também com gestão de pessoas. Então, quando você potencializa os funcionários da empresa, a empresa vende mais, consequentemente, porque quem movimenta a empresa são os funcionários. Exatamente. São os funcionários que estão ali lidando diretamente com a mão de obra, né, gente? Então, nada melhor do que você colocar a pessoa que tem de fato aptidão para desenvolver aquele trabalho no local ideal para ele desenvolver esse trabalho. Muita gente trabalha em um local dentro da empresa e está lá insatisfeito, faz só pelo dinheiro. Não é assim que funciona. Então, né, temos aí GVR que está junto com a Mentoria gente. Empresarial. Aproveita, conversa com a turma da GVR que o pessoal tem a solução para você, hein? Verdade. Enalt Energia Solar, você que ainda não aderiu a esse
tipo de energia renovável, já corre para falar com meu querido Beto, né? Alberto, da Inaut Energia Solar, que é líder no mercado. Inaut Energia Solar já está há muito tempo no mercado, é credenciada. Você pode também fazer a sua simulação sem compromisso e você reduz a sua conta de luz em até 95%. Exatamente. Então, Inaut Energia Solar. Alto Vale Prevenções para você que quer ter mais segurança, quer tirar proteção veicular. Quer ter proteção veicular no seu veículo, né? Então, aproveita que o pessoal também oferece para você não só proteção do veículo, mas também de moto, de caminhão, né? Tem vários carros. Carro reserva. Isso, tem carro reserva também, tem cobertura, tem um atendimento excepcional. E aí, conversa com o pessoal da Alto Vale Prevenções. Vou falar de uma empresa que eu adoro demais, o China em Casa. Uau, China em Casa. Gente, tá com promoção sensacional. Estamos com saudade de você, China em Casa. Inclusive, China em Casa é nossa parceira, assim, muito tempo. China em Casa tá com uma promoção sensacional. Você compra um combo de 40 peças de sushi, mais uma pizza, tamanho família, por apenas R$ 69,90, tá demais. Sandra, você arrasou, eu adoro China em Casa, tem o melhor yakisoba do mundo. Além do preço baixo, é delicioso, viu, gente? Muito gostoso, China em Casa. Temos também serviços para varejo. Eita, minha amiga Josiane Sampaio, um abraço. A gente tem os melhores aqui. A gente tem os melhores. A gente tá montando quase o combo todo, né? Para potencializar as empresas. Agora é para você posicionar corretamente os seus produtos dentro da empresa, para você organizar de forma inteligente para vender mais. Então, a Josiane, o Grupo Serviços para Varejo, faz uma reorganização e posiciona da melhor maneira possível os seus produtos para vender mais. E não é somente o layout da loja, não é somente a organização da loja, é muito mais profundo que isso, porque tem todo um treinamento com pessoas, com produtividade também. Então, o serviço para varejo, e ela é única no mercado, então indica, se você vai lá naquele mercado e você chega lá e você acha tudo desorganizado, você quer pegar um chocolate, você não sabe onde é que tá, porque está mal posicionado. Você quer pegar um arroz, comprar um arroz, você não sabe onde está. Ou um produto que você goste muito, não sabe onde está, um antitranspirante. Você vai lá e diz, chama a Josiane Sampaio para organizar essa loja, pelo amor de Deus, porque tem que ser de acordo com o comportamento de compra do cliente. Exatamente. Nada está ali por acaso. Tem um objetivo, e o objetivo é vender. Então, bora mandar vender, um abraço pro meu dentista, né, Dr. Lovesi. Um abraço, Dr. Lovesi, muito obrigada. O dentista das celebridades, viu? Ele arruma o dente de todo mundo fica feliz, satisfeito. Bom, então tá, obrigada aos nossos parceiros. Vamos apresentar as nossas convidadas de hoje, convidadas de milhões, para achar a agenda dessas meninas. Foi Mas conseguimos. Conseguimos, porque eu sou assim, a gente não desiste nunca. Primeiro, doutora Vanessa Carvalho, né? Ela é psicóloga e terapeuta sexual. Ela já é de Campo Formoso e agora está em Petrolina. Bem-vinda ao Petrocast. Pronta para tirar todas as nossas dúvidas? Prontíssima para pelo menos tentar. Vamos fazer o possível. Doutora Milena Brandão é um sucesso, essa mulher. Achar uma agenda... achar um dia na agenda dessa mulher é complicado, viu? Porque ela é um sucesso, ela é ginecologista e agora também trabalha como sexóloga, né? E aí a gente quer dar as boas-vindas. Doutora Milena, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Adriana, agradeço Davi, agradeço o convite. O Petrocast é muito bom estar aqui trazendo informações quentes, porque hoje vai ferver. Você gostou daqui? Vocês gostaram do clima, do ambiente? Gostei. Sim, maravilhoso. Gostei, já comentei isso com vocês antes, né? A qualidade aqui do áudio é incrível, muito bom. Recomendo, viu? Petrocast. Muito bem. Estão prontos para falar sobre sexualidade sem censura? Sempre. Vão responder tudo, né? Na hora. Esse assunto ainda é um tabu hoje em dia ou não? Ou as pessoas estão desmistificando, digamos assim, a questão da conversa sobre sexualidade? Eu percebo que as pessoas ainda... A gente precisa lembrar que a gente ainda está vivendo a época que os adultos de hoje foram criados nos anos 80, 90. Né? Pelas pessoas que tiveram suas formações nos anos 60, 70. Então, aí a gente tem que ter essa consciência de como é que essas pessoas elas foram criadas para entender por que ainda é um tabu. Eu digo ainda porque o trabalho é árduo para que deixe de ser o mais rápido possível. Doutora Milena,
você como ginecologista, as pessoas te procuram para fazer a terapia sexual ou a partir de uma consulta ginecológica você percebe que a pessoa ela precisa daquele atendimento de terapia sexual? Eu tenho esses dois tipos de situação. Tanto pessoas que me procuram diretamente para fazer terapia, quanto mulheres que eu identifico não somente disfunções nelas, mas também no parceiro. E às vezes até nos dois. E na própria consulta eu já indico a terapia. Eu acho que o grande desafio é o indivíduo perceber que ele tem uma disfunção. Porque a princípio eles se percebem apenas insatisfeitos com algum ponto da sua sexualidade. E a partir do momento que ele percebe que é uma disfunção, ele começa a amadurecer a ideia de poder ou não procurar ajuda. Infelizmente, uma grande parte das pessoas ainda fica bem acomodada. Tem um grande número de mulheres e de homens e casais que eu me identifico na consulta, que eu trago orientações já na consulta ginecológica e que não dão o passo seguinte, que é realmente ir para a terapia. Então, são pessoas que vêm para mim há anos, todo ano para fazer sua consulta de revisão e tá ali, cozinhando aquela disfunção. Às vezes é uma disfunção erétil e, pasme, até um vaginismo, que é uma situação na qual a mulher não consegue ser penetrada. Eu tenho pacientes assim, que tem 15 anos de relacionamento ou mais e nunca teve uma penetração. Sério? Nunca teve uma penetração? Uhum. E aí, como é que resolve esses problemas sexuais? Eles são mais físicos ou mais psicológicos? Porque a gente já está percebendo que são duas coisas que andam juntas, né? Com certeza. Eu vou falar primeiro, depois Vanessa Sim. fala. Eu percebo que uma disfunção ela pode surgir a partir de um problema físico. Por exemplo, a mulher que tem uma candidíase de repetição, ela pode, a partir dessa candidíase, começar a ter dor na relação e, a partir daí, começar a ter dificuldades até com relação ao desejo sexual, com relação ao orgasmo. Então, o problema primário ali era a candidíase. E, às vezes, até essa mulher trata a candidíase, mas permanece a disfunção porque ela se habituou naquele formato de um sexo, digamos assim, não dentro de como seria o ideal. Então, eu diria que tem situações que são assim, né? Por exemplo, a endometriose, que leva dor. Mas existem também aqueles casos que são meramente psíquicos, né? Que tem um fundo mais de origem emocional, muitas vezes. E, assim, a origem é a mais diversa possível, né, Vanessa? Sim, acho que está tudo junto e misturado. Por exemplo, eu fiquei imaginando aqui a paciente da Milena que chega com candidíase de repetição. Para os homens é mais difícil de entender mais ou menos o que é, mas é um incômodo constante. Então, imagine que você está o tempo inteiro incomodado com aquela parte do corpo que você esperava que te desse prazer. Então, não tem como a gente esperar que isso vá fazer essa mulher sentir desejo e vontade de procurar aquilo que vai arder, que vai doer. Então, nosso cérebro ele vai registrando aquela experiência como desagradável. E aí fica muito difícil, mesmo que tratado, se você não procura alguém. Então, é tão importante que a gente tenha, por exemplo, uma ginecologista que se importa com a vida sexual das mulheres, porque, pasmem, alguns ginecologistas simplesmente deixam passar essa informação, esse ponto específico. Então, tratam apenas o sintoma e próximo. E aí a gente tem algumas pessoas que passaram por situações em que, por exemplo, se tivessem tido Milena como ginecologista, que tivesse essa sensibilidade de, olha, talvez você precise... Psicológico, o homem é mais, né, ali, um momento, a mulher ela precisa trabalhar a mente, né? Imagina, ela tá com aquele problema e aí ela não vai conseguir nunca chegar a um orgasmo, né? Dá pra desligar ali... Não consegue. O homem é mais fácil fazer essa transição, né? O homem vira a chave rapidão. A mulher tem mais dificuldade com isso. O Né? homem está no automático, né? É no automático. É o micro-ondas e o fogão a lenha. É verdade. É verdade. E é muito engraçada essa comparação, viu? Eu queria saber de vocês duas, né? A Vanessa Carvalho, ela é terapeuta sexual, mas existem casais que procuram
uma psicóloga por conta desse problema sexual. Casais procuram vocês por conta disso? Sim. A Vanessa faz também terapia de casal, Faço né? terapia de casal sexual. Sexual. Quando o problema do casal é esse. E isso é bem interessante fazer essa distinção do que é a terapia de casal, do que é a terapia de casal sexual. Esse atendimento em com o outro, tá muito indelicado, tá impaciente, tá gerando problemas no relacionamento Então, como um todo. O trabalho de vocês, apesar de muito parecidos, é diverso, né? Diferente o trabalho do outro. Porque sexóloga, terapeuta sexual, achei que tinha uma diferença nessas duas funções, mas são praticamente a mesma coisa, só que com metodologias diferentes, é isso? Na verdade, eu diria que nós duas somos terapeutas sexuais. A sim. diferença é que ela é psicóloga, eu sou médica, mas a abordagem psicoterápica acaba sendo a mesma. Sendo que a Vanessa, se ela quiser, ela ainda pode trabalhar e expandir para a terapia de casal nesse quesito. Eu não sou psicóloga, eu sou médica, então eu tenho algumas coisas de terapia de casal na sexualidade, eu conduzo bem. Agora, quando expande muito para os processos terapêuticos individuais, emocionais, que são aí é mais reflexos o de psicólogo. infância. Isso. Embora muita coisa também eu consigo abordar dentro da terapia sexual, dentro das técnicas, né, Vanessa? Sim. E é importante a gente lembrar que são duas formações diferentes iniciais. As nossas graduações são diferentes, né? Quando ela se forma em medicina, ela tem um know-how muito maior que eu, por exemplo, para falar de questões fisiológicas, né? Questões medicamentosas, etc. E aí, quando eu me formo em psicologia, eu tenho um know-how um pouco maior Exato. também para falar das relações humanas, do quanto a cultura afeta e por aí vai. Mas chegou um momento da nossa carreira em que a gente decidiu caminhar para o mesmo destino, que foi ajudar as pessoas nesse ponto, porque eu acredito que a Milena também deve ter sentido isso como eu senti. Chegou uma hora em que esse assunto começou, veio na Vocês não puderam fugir, né? Exatamente. É como se vocês não tivessem escolhido. Esse assunto escolheu vocês. Na verdade, eu diria, sabe o quê? Que eu completei agora 20 anos de atuação em medicina. 20 anos de formada, 20 anos atendendo mulheres. Eu estou trabalhando com terapia sexual aí há já uns 3 anos. E eu digo assim, era um incômodo meu ter a mulher na minha frente, querendo que eu ajudasse ela numa disfunção, numa dificuldade sexual. E eu não me sentia bem em orientá-la apenas com conhecimentos gerais, achismo. Porque se você for ver bem, informações sobre sexualidade, qualquer um pesquisa na internet e encontra. Só que ir a fundo, Personalizado. estudar as bases científicas da abordagem em terapia sexual, isso requer realmente uma formação, não é só eu vou ali, peraí, deixa eu ver como é que eu oriento e faço uma pesquisa rápida. Poderia até ajudar, mas eu não me sentia bem. Eu queria realmente exercer uma assistência diferenciada, de qualidade. Eu me incomodava com as queixas dela e com a minha incapacidade de ir além. E isso me fez procurar essa formação. E eu sou muito feliz hoje em trabalhar nesse quesito. Eu digo que é uma das coisas que eu mais amo fazer é quando sai um cliente de terapia sexual e eu vejo que está evoluindo, que eu estou melhorando. E isso é um quesito também, a melhora, que os pacientes têm muita ansiedade, né? Muita expectativa e cada um tem seu ritmo. Eu já tive clientes de receber alta em poucas sessões, 2, 3 meses, e outros que realmente chegam a ficar mais de ano, ou até mais, outros que desistem, outros que persistem. Então, é muito importante o engajamento do cliente no processo terapêutico, e sem ansiedade, né? Sem expectativa. A ansiedade atrapalha em todas as questões, né? Essa tudo, questão. Todas. O machismo, ele ainda existe porque a gente ouve muito falar sobre isso, sobre o machismo sexual também. Vocês ainda encontram muito mesmo que nos dias atuais em que a gente é bombardeado de informações e que a internet dá essas informações e que é gratuito, ainda existe muito machismo sexual? Muito. Principalmente porque a gente tem que entender que nós ainda temos como principal fonte de educação sexual o pornô. E aí a gente sabe como a mídia pornográfica ela é banhada, recheada de todas as formas de machismo, de violência, de preconceitos, enfim. E nesse processo todo acaba que vai nas entranhas do comportamento sexual do indivíduo, principalmente dos homens, que é quem mais consome pornografia ainda na adolescência, no início ali quando está aprendendo sobre comportamento sexual, e aí ele aprende que aquele é o jeito certo, e aí para desaprender
vender, para parar de consumir. Aí é outro rolê. Até porque difícil. Hoje talvez tenha essa conversa, né, na família, as pessoas se abram mais para falar sobre isso. Agora, antes, eu acho que não falava mesmo. E aí partia para onde? Para alternativas. Existia um acho que tabu. ainda não De repente, não conversam ajudava muito só a- ainda não. Você Uhum. acha viu? que não? Nas Acho que não. famílias, não. Atirar até pelo que eu observo, pelo próprio comportamento de escolas. A abordagem em escolas é nula. Sim. As escolas, de modo geral, elas preferem ficarem omissas no quesito da sexualidade do que partir para uma educação de qualidade. Até porque muitos pais encaram a educação sexual como ensinar o filho ou a filha a praticar sexo. E não é isso. É mais sobre conhecimento de Educação. anatomia, de proteção, de como higienizar, como reconhecer um toque que não é um toque saudável, Uhum. aquele abusador. Então, as crianças que têm uma educação de qualidade, elas sabem se proteger de abusadores. Sim. Vocês já tiveram algum caso que teve alguma resistência no tratamento, que você viu que o problema era ou na mulher ou no homem, pode variar também, e vocês teve essa resistência, vocês não conseguiram tratar? Demais. Sim, toda hora. Uma das coisas que a gente aprende primeiro, assim, na psicologia, é que cada ser humano tem um tempo, É. né? Ele tem o tempo dele, ele tem o processo dele, então ninguém entra em terapia sem estar pronto. A terapia sexual não é diferente. Ainda mais quando é um assunto tão delicado, tão minucioso. Então vai ter o paciente que vai sumir, vai ter o paciente que vai vir 2 vezes, 3 e depois vai desistir. E vai ter o paciente que vai olhar na sua cara e dizer que você não está entendendo o que ele está falando. Não é esse o problema. Você não entendeu. E aí ele vai insistir muito na resistência. Mas cada ser humano tem o seu tempo de processo. A gente não pode estipular, olha só, em 3 vezes indo ali na Milena, você vai conseguir. Não. Não funciona assim, a gente não tem prazo marcado, a gente tem sim algumas metas de tempo, né? A gente fica tentando fazer uma estratégia terapêutica, mas não tem promessas fixas. E isso irrita muito o ser humano, porque o ser humano quer manual para tudo, né? Verdade. Exatamente. Me permita voltar em um tema que você falou em relação à dor logo no início, né? Até que ponto essa dor ela pode apontar para um problema ou zero dor durante a relação? Eu acho que Milena consegue responder muito melhor que eu, mas eu costumo dizer sempre que sentir dor nunca é normal. Era isso mesmo que eu ia dizer. E dor, nenhum tipo de dor, nem dor leve. Ah, Milena, mas uma dorzinha leve, assim, pode? Não, nem dor leve, porque dor é sempre dor, né? Uhum. A dor, ela pode ser pequena, mas de tanto estar ali, repetida ao longo de, sei lá, 20 minutos de penetração, que seja, é uma coisa que vai se acentuando. Não em intensidade, mas em persistência, né? Por um tempo prolongado. Então, isso incomoda. E a dor na relação sexual, falando na dor que a mulher sente, porque também tem a dor que o homem sente. O homem ele pode sentir dor, ele pode ter ardência no pênis, ele pode ter alguma dor ao ejacular. Mas a verdade é que a maioria dos casos de dor realmente se remete às mulheres. E tem a dor, aquela dor no início da penetração, uma ardência, elas descrevem como uma sensação de ardência, de desconforto no início da penetração, que para algumas é uma dor que com o evoluir da penetração alivia, às vezes volta a arder quando vai se lavar após o sexo, algumas sentem arder quando ocorre a ejaculação, com contato com o sêmen. E existe aquele outro tipo de dor que é uma dor profunda. É uma dor que as mulheres referem como se estivesse batendo em alguma coisa lá dentro. Elas ainda dizem assim, é como se tivesse inflamado o meu útero. Então, essa dor realmente ela traz para a gente uma informação de que existe algo mais profundo, mais interno, provavelmente alguma inflamação, seja uma inflamação de origem infecciosa, como uma infecção causada por bactérias que são contraídas na relação sexual, ou então doenças como a endometriose, por exemplo, que é muito comentada hoje, que causa uma inflamação não infecciosa e que também causa dor. Então, trouxe aqui 2 exemplos de dor, e essas situações elas podem ter dor profunda de intensidade também variada. Então, às vezes, é uma dor que incomoda, ela muda de posição, aí melhora. Não é que melhorou a dor, é que deixou de tocar no local que está inflamado. O pênis mudou a direção, sabe? E aí, às vezes, essa dor, ao passar
mais tempo, então vai passando meses, às vezes anos. Então o processo inflamatório vai ser. No caso dessas duas doenças que eu citei, ainda existe o caso do diagnóstico tardio, porque são doenças de difícil diagnóstico. Às vezes a gente quer diagnosticar e pensa, não, vou ali fazer um ultrassom e vai ver. Não é assim. Então o médico tem que ter Uma sensibilidade. uma sensibilidade. A gente chama na medicina de alto índice de suspeição. O médico ele tem que querer diagnosticar aquilo, ele tem que pensar naquilo e dizer, peraí, eu vou fazer tudo o que é possível para ver se realmente é isso ou não. Todos os exames. E hoje, no caso mesmo da endometriose, existe ultrassom para a pesquisa de endometriose profunda, que é um ultrassom que faz um preparo intestinal, o paciente precisa tomar um laxante, tem que ficar em jejum, Tem todo um cuidado. e é um ultrassom bem que explora, ele examina o abdômen todo, não é só transvaginal, e examina também as paredes vaginais, vai buscando focos realmente de endometriose. É um ultrassom realmente bem detalhista, não é qualquer médico que faz, precisa ter uma capacitação diferenciada para fazer isso. Então, tem essa via, né, de como diagnosticar. Mas a verdade é que o médico realmente ele precisa ter um alto índice de suspeição. Então, voltando para o tema que foi dor, né? A dor na relação é chamada tecnicamente de dispareunia. E essa dispareunia é algo que não é tão simples de ser diagnosticada em muitas situações. Às vezes é uma candidíase, a candidíase examina, Às vezes vê. também pode ser falta de lubrificação. Exatamente. Quer falar sobre isso? Pode ser falta de lubrificação, porque assim, nós precisamos de um De pouquinho... preparação, né? Sim. E nós precisamos de um pouquinho mais de sangue. A nossa vulva, o nosso canal vaginal, precisa de uma quantidade um pouquinho maior de sangue, pouquinho não, razoavelmente maior, do que o pênis precisa para ficar ereto. Então, a gente precisa entender que essa mulher ela vai precisar ser muito mais excitada. E o que é que excita a mulher? É o toque, é o olhar, é o que aconteceu durante o dia, né? Então, se você tá com algum plano Comece cedo, né? Comece cedo. É o fogão a lenha, né? O micro-ondas a gente coloca na tomada, foi. Agora, a mulher não. A mulher é um fogão a lenha. Você tem que ir procurar a lenha, cortar a lenha, disponibilizar a lenha para depois começar. Então, e outra coisa, né? O micro-ondas, quando apaga. A mulher, como é um fogão a lenha, fica uma brasa ali um tempo. Né? Dá pra aproveitar muita coisa. Dá pra botar mais lenha e pegar fogo. Dá. Na hora, só é ter lenha. Tem ali. muitos casos de ejaculação precoce? Sim. Muito. Inclusive, eu vejo isso como um dos maiores motivos para o homem, com a irrigação sanguínea peniana. Se tá tudo bem com os hormônios daquele indivíduo. Então, tudo isso o urologista vai conseguir mapear muito bem, né? E precisa fazer um exame detalhado antes da gente ficar achando que é só ansiedade. Agora, os homens, eles têm uma resistência a mais, né? Pra compreender que ali tem um problema, né? É porque, voltando para, como você estava perguntando, né, do machismo. Eu só quero saber por que você está querendo rir. Voltamos para o machismo. A maioria deles, eles não se reconheciam ejaculadores precoces. Porque, na verdade, a disfunção está nele, mas quem fica incomodada é ela. Então, é muito comum numa relação, principalmente nas estáveis, né? Porque quando é uma relação assim passageira, passou, a mulher não vai ficar reclamando nem nada. Mas naquela união estável, né, que existe uma ejaculação rápida, essa mulher no início do relacionamento, ela fica naquela postura assim, tá, eu amo ele, é assim mesmo, é porque tá no início. Aí depois passa alguns tempos, vamos imaginar alguns anos, aí ela, puxa, de novo, tá sempre assim, a gente já casou e continua assim. Mal beijei. Mal beijei. Ou então vai piorando, né? Porque às vezes no início ainda penetrava um pouquinho, aí depois começa, poxa, agora não precisa nem penetrar. Aí no final, aí ela começa, amor, você precisa procurar ajuda. E aí ele vai começando a não querer falar sobre esse assunto, porque fere os brios masculinos, né? E aí pode-se seguir por um caminho de silêncio e de falta de diálogo. E isso pode ser catastrófico para a relação, porque nela vai ficar a sensação de que não é amada, de que não é respeitada, de que não está sendo valorizados os sentimentos e as sensações dela. Às vezes até se coloca a culpa nela. É culpa minha, né? Tem isso também. Quando não entende. Na verdade, eu não digo que ela coloca a culpa nela, eu digo que ele coloca a culpa nela. Sim. Porque uma das desculpas mais comuns dele é dizer...
é porque você é muito bonita. Eu não consigo resisti. Quando eu segurar. vi, já foi. Eu não consigo segurar, você me dá muito tesão. Olha o tamanho do Miguel, do rapaz. Você me dá Gente, muito hoje- tesão, então eu acabo gozando muito rápido. E é porque engraçado que muda os rostos, mas a desculpa é a mesma. É sempre, são casos muito semelhantes. E esses casais, né, quando eles já chegam assim, ela retada, ela muito chateada com aquele tempo de relacionamento e aquele problema. Ele chega, por favor, me salve, me ajude, né? Mas ao mesmo tempo, assim, estou aqui porque ela quer, né? Porque Por mim nem tava, tá por tudo mim nem bem, eu tô tava, gozando. né? Mas alguns homens são mais sensíveis e eles percebem, eles querem também se cuidar. Eu já tive clientes que não tinham parceiros fixos e eles queriam se melhorar sexualmente. Então, pode acontecer várias situações, mas esse exemplo que eu trouxe de uma união estável é muito típico. Essa insatisfação que vai crescendo na mulher e o homem vai ficando ali achando que ele não tem nada. E ele mesmo dá desculpa para ele, é porque ela me dá muito tesão, eu gosto muito dela, você me beijou muito gostoso, eu não consegui segurar. Essa calcinha. Você me provocou. Tem uma pergunta de um seguidor que está linkado nesse mesmo tema. Mulher ejacula? É uma pergunta de um seguidor que deixou na caixinha de perguntas. A ejaculação fisiológica mesmo, como o homem tem de ejacular um sêmen, ela não tem, mas ela tem algumas, né, podem manifestar uma ejeção de uma secreção das glândulas de Skene e isso ser semelhante a uma ejaculação e inclusive... Mas isso pode ser esporádica ou sempre? Geralmente são mulheres que têm essa capacidade, né, de ter isso. Não é toda mulher que tem e... É uma porcentagem bem pequena, Bem pequena. E também isso não está relacionado a quem tem mais prazer, porque faz isso. Não quer dizer que ela gozou. Não quer dizer, é mais uma contração da musculatura perineal e que termina favorecendo a... Vou falar uma palavra assim para ficar bem fácil de entender. Aperta a glândula como se fosse uma bolinha. Vamos imaginar uma bexiga de aniversário cheia de água. Se você aperta ela, sai água. Me animei. O que eu digo sempre? Que eu digo sempre que sexo é diálogo, né? A gente... É diálogo. E eu digo sempre para o meu marido, a gente conversa muito sobre isso, a gente não peca, que a gente conversa muito sobre isso. Eu acho que tem que ser conversado, tá? Tem alguma coisa que não tá legal? Conversa. Mostra, se for precisar desenhar, desenha. Se for precisar colocar a mãozinha lá, pega a mãozinha, mostra como que funciona. Pede também para mostrar como é que funciona, como é que gosta. Porque eu acho que o conhecimento é que leva ao prazer. Mas aí tem um negócio antes disso, né? Para eu ensinar o meu parceiro onde eu quero ser tocada, eu tenho que ter me tocado antes. Eu tenho que saber exatamente a frequência que eu gosto, então eu tenho que praticar sozinha. Vocês são a favor, então, da masturbação feminina? Com certeza. Sim, claro. Se é meu, por que não? Na verdade, esses temas em Porque sexualidade, eles são naturais. É muito difícil você chegar, você se masturba e a pessoa dizer sim. É muito difícil. Eu acho que é muito... Todo mundo diz não. Se for perguntar, a maioria da galera vai dizer não. Eu tenho pacientes, mulheres de diversas idades que se masturbam. Até mulheres com mais de 50, casadas. Sim. E o que eu percebo é que são mulheres que elas se permitiram ir além do que o meio ofereceu de informação. São mulheres que buscaram conhecer mais, ler mais sobre o assunto, conversar com profissionais que puderam orientar adequadamente. Então, eu percebo que são mulheres que querem mais conhecimento e querem se conhecer e buscam isso. Porque a verdade é que as pessoas idealizam que o sexo e que o prazer sexual é algo que simplesmente vai acontecer. Sim, vai acontecer na vida delas. Como se fosse intuitivo, como se o meu corpo me dissesse para onde eu vou. Um conto de fadas, aquela coisa, a princesa beijou o príncipe, foram felizes para sempre. Eu fico pensando o que a Cinderela fez depois do casamento. Né? Porque realmente esse é um imaginário, né, que as pessoas têm. E as pessoas, de um modo geral, não investem na sua sexualidade. Sim. Elas investem em fazer um curso, em fazer uma pós-graduação, em se melhorar profissionalmente, em aprender uma língua. Né? Quero aprender uma nova língua. Vai, estuda inglês, estuda francês. O que fazer com os filhos? O que fazer com os filhos? Alguns até estudam, procuram se capacitar, procuram psicólogos. Enfim, as pessoas, elas querem. À medida que o poder aquisitivo vai crescendo, o indivíduo ele quer se melhorar. Sim. Só que
o desejo de se melhorar sexualmente ainda está ali muito, muito latente. Até quero, mas não dou nenhum passo para isso, sabe? Como se ficasse em segundo, em último plano. Em último mesmo. E tem um negócio que a gente tava falando sobre a dor, que eu me recordei agora, que eu acho que é muito importante de falar. Tem muita gente que se acostuma, normaliza a dor ou o não prazer, simplesmente tá no teu trabalho, porque sabe que dá trabalho, de se reconectar, de se conhecer, simplesmente porque tá na zona de conforto. Lembre-se sempre que zona de conforto não é o melhor lugar para se estar. Uhum. Em relação ao oposto da ejaculação precoce, ou seja, tanto os homens como as mulheres que têm dificuldade em chegar ao orgasmo. Uhum. A gente vai ter vários motivos aí, né? Um dos mais fortes é a ansiedade, né? A ansiedade de performance, como a gente chama. Por quê? Porque, principalmente os homens, eles vão ter essa necessidade de fazer bonito, né? Então, se é sobre sexo, eu manjo. Pode mandar, joga nos peitos, que eu manjo, entendeu? Então, sempre nesse sentido de se colocar nesse posicionamento. E aí a gente tem uma cultura inteira de que os homens falam muita baixaria, mas não falam sobre sexualidade. E a gente tem uma cultura em que as mulheres, quando falam, é com uma ou outra amiga e também não querem entregar muita coisa da sua intimidade. E aí a gente fica no meio de um monte de adulto que não sabe o que está fazendo, mas acha que está arrasando. E que quando chega na cama, desespera. Aí essa ansiedade de performance, essa necessidade de fazer bonito, acontece o quê? Não acontece nada. É verdade. E tem uma frasezinha... Depois eu vou falar essa frasezinha, depois que vocês responderem essa pergunta que eu vou fazer agora. Mas antes eu vou chamar um intervalo comercial. Aliás, vocês duas parecem que já se conhecem há muito tempo. Estão numa conexão muito incrível. Eu sei. A pergunta que não quer calar. Só responde depois do intervalo. Tamanho é documento? Volto já. Já pensou você sofreu um acidente, roubo ou furto? Imprevistos acontecem. Com a Alto Vale Prevenções você viaja com tranquilidade. Proteção para o seu carro, sua moto ou seu caminhão. Rastreamento e monitoramento. Cobertura contra roubo e furto. Acidentes, perda total. Trabalhamos com carros e motos reserva. Somos a Alto Vale Prevenções, a melhor do Brasil. Quer uma carona? Do que cada área teria como acréscimo, né, como potencial em crescimento. Então elaboramos o layout da loja para que pudéssemos dispor cada categoria no seu local. Dentro dessa pesquisa de comportamento, nós identificamos um potencial muito grande na área de papelaria e as flores que já eram um sonho do empresário, de realmente crescer com essa área de flores de arranjos artificiais. A loja também já era muito forte na parte de utilidades e plásticos. Era o produto que o cliente já vinha atrás. Mas mesmo tendo essa força, nós buscamos fortalecer ainda mais para que a gente pudesse também trabalhar as outras áreas. Então, hoje, tem um acréscimo aqui de mais de 1.000 itens desde quando iniciamos o trabalho. Quando começamos, eram em média 7.000 SKUs cadastrados nessa loja. Hoje já passa de 8.000. Eu amei o novo espaço, porque está bem diversificado, está bem sinalizado a localização dos produtos. E para você que quer desenvolver a tua loja, desenvolver o teu varejo, entre em contato com a gente. Agende uma visita técnica e nós vamos avaliar e diagnosticar quais as suas reais necessidades para te oferecer a tratativa correta de acordo com o serviço ideal para a tua loja. A vida é como um espelho. Obtemos os melhores resultados quando sorrimos. Seja o melhor que puder ser. Seja Sorriso. Clardente, mais de 10.000 sorrisos transformados. Profissionais especializados em todos os tipos de procedimentos estéticos dental, lentes de contato, implantes dentários e próteses, facetas de porcelana, gengivoplastia, bichectomia. Clardente, há mais de 20 anos valorizando sorrisos. Academia Duobus, equipamentos de última geração.
Equipe especializada. Mais espaço. Ambientes climatizados. Preços especiais. Academia Duobus. Duobus, esculpindo o melhor em você. Avenida das Graças, Dom Avelar, Petrolina. Glaciar Refrigeração, montagem e manutenção de câmaras frias para refrigeração e conservação de frutas, bebidas e laticínios. Os melhores equipamentos e equipe técnica qualificada. Glaciar Refrigeração. Ligue e solicite o seu orçamento. Ela tem muito talento, é experiente no que faz. Quem experimenta, recomenda. Mas não é de mim que eu estou falando. É da Enaut, energia solar. E muita gente economizando até 95% da sua conta de energia. Não perde tempo não. Vem também economizar com a Enaut Energia Solar, a melhor alternativa para a sua energia. De volta com mais um bloco do nosso Petrocast. Quase que eu derrubo a xícara. Eu pensei que eu ia voltar. Você pensou? Foi? Desculpa, amigo. De volta. Ainda bem que é podcast, né? Que não tem agora. É como se a gente estivesse na sala de casa. Segue a gente. Depois você vai ver lá o tamanho do sujo que eu tenho. Eu não vi, não. Mas quem sabe faz ao vivo, né? Desculpa. Segue a gente lá nas redes sociais, @Petrocast, @Petrocast Oficial. Siga. No Instagram. Pra não perder nada e dar aquela moralzinha pra gente, né? Ó, não custa nada. Se inscreve no nosso canal aqui, se inscreve. Curte a gente, dá o joinha aí, compartilha pra todo mundo, tá? E comenta. Sai comentando aí. Eu não tô vendo esse episódio, não dá tempo de ficar... O assunto tá muito bom, mas eu não posso ficar em frente à tela. Coloca aí no Spotify, no Deezer, verdade. Pra ficar ouvindo, Estamos tá bom? Lá, hein? Estamos lá. Vamos lá, voltando aqui o nosso papo. Conversa quentíssima, viu? Quentíssima. E reveladora, várias. Saliente. Aprendeu muita coisa. Estou aprendendo. Pena que Chay tá doente, né? Chay tá todói, mas vou já cuidar dela. A pergunta que a Adriana deixou antes do bloco foi: tamanho é documento. E aí? Vamos lá, né? Tamanho é documento, será, né? Será? Eu digo o seguinte, excluindo-se os casos de micropênis, né? Porque são aqueles... Tem micropênis? Existe o micropênis, são aqueles pênis realmente muito pequenininhos. 3 centímetros. Infantis, exato. Eles realmente são pênis que não estão dentro da normalidade da sua evolução ou da sua... do seu desenvolvimento anatômico, e realmente ele não vai ter como causar um estímulo potente na penetração. Então, excluindo-se esses casos, a média do pênis brasileiro está aí entre 12 centímetros. Gente, é para medir quando tiver animado. Porque senão a decepção... E então, o que acontece é que o homem ele vê e aprende sobre sexo lá na pornografia, né? E aí lá, quem é que é encontrado lá? Aqueles atores, né? Uhum. Avantajados, com pênis muito volumosos. E o homem fica se comparando, né? Aquilo, querendo ter a mesma performance. Eu fico pasma quando eu visito, às vezes, algum site pornô e vejo lá que ensinam até técnicas para alongar o pênis, botando pesos. Ave Maria. Eu fico indignada com aquilo. Tem técnica agora até pro squirt. O que é isso? Squirt? É ejaculação feminina. Tem gente ensinando, dizendo que ensina. Gente, é muito negócio teórico aqui, viu? Tá vendo? Mas o mundo da sexualidade é assim. O que você for pesquisar, você vai encontrar de tudo, gente ensinando a fazer tudo, até o que o corpo não consegue. Exatamente. E porque é uma área que dá muito e rola muito dinheiro. As pessoas, elas têm seus desesperos pessoais, suas necessidades, seus desejos ocultos. E não é um tema que fica conversando com todo mundo. E também não tem profissionais, assim, declaradamente dispostos. Sim. Dispostos até tem, como nós, mas o que eu quero dizer, disponíveis, assim, acessíveis a todo mundo. E tem pessoas, às vezes, que investem mesmo em coisas que começam a acreditar em propagandas. Então, essa questão do tamanho do documento, eu digo que é isso. Não vai interferir no prazer. E, assim, um homem
que ele queira agradar bem a sua mulher, ele não vai só chegar nela e metralhar. Eu tenho até um vídeo no meu Instagram, um vídeo super visualizado, no qual eu estou dando uma aula num quadro negro explicando. É preciso ter molejo para penetrar. E olha que eu já estou aqui fazendo já na cadeira, né? Tem que ter molejo, tem que requebrar a cintura, botar esse gingado. Esse negócio para jogo. Esse gingado mesmo, não é só chegar e né? O homem, ele faz quase que uma coisinha, ele vai, é quase um para trás, para frente. Não, precisa dar uma requebrada para que o pubis, a região pubiana, o que é o pubis? É esse ossinho, pega aí na sua periquita, pega aí em cima, você vai sentir um ossinho. Esse ossinho, juntamente com o pênis ereto, ele vai roçar na vulva feminina, especialmente no clitóris. E vai estimular de forma muito prazerosa. Então, é preciso ter isso. E às vezes, uma penetração na qual existe esse gingado e existe um movimento de vai e vem gostoso que vai, para, aí vem. É muito melhor do que o pá, sabe? Sim. Então, um pequeno, um menor, pequeno não, mas um que não seja tão grande como o outro. Um médio. Se contenta. Tipo assim, um de 12 centímetros. Pode fazer mais festa e mais verão do que um de 18 que acha que arrasa porque é grande. Então, esse é o meu parecer. Sim. E tem outra coisa também que eu acho que é importante lembrar. O homem, ele precisa ter a sensibilidade de ler o corpo da parceira ou do parceiro com quem ele esteja se relacionando. Porque a gente precisa lembrar o seguinte, olha só, nem só de vulva viverá o sexo, né? Muitas vezes essa mulher, ela precisa ser abraçada enquanto é penetrada, ela precisa ter o olho no olho. Muitas vezes ela não precisa ser penetrada, ela vai precisar de uma carícia diferente, com as mãos, com a língua. A nossa pele é extremamente sexual, o nosso corpo inteiro. Então, essa sensibilidade masculina, né? Essa sensibilidade aí para os homens que se relacionam com mulheres, ou mulheres que se relacionem com outras mulheres. Então, essa sensibilidade, ela precisa estar aguçada o tempo inteiro, porque a gente precisa lembrar o tempo todo que eu estou com outra pessoa. Eu não estou me masturbando na outra pessoa, né? Não é, o prazer não é para mim. Exato. Tem que ser uma coisa compartilhada ali, Sim. né? E nesse quesito, eu digo o seguinte, tanto homens quanto mulheres precisam também falar mais, emitir sons durante o ato sexual. Você acha que falar essas, como Vanessa falou, doutora Vanessa falou no início, essas palavras que são excitantes, né? Que causam esse erotismo no sexo. Isso é saudável, é positivo? Com certeza. Eu digo assim, ter um momento de ser delicado e singelo. Sim. Mas dentro de uma relação que tá quente, que tá pegando fogo, não é hora de falar de princesa, de minha florzinha, não sei o quê. Não. Ali é hora de falar mesmo uma palavra mais forte. Vocês hoje estão dando na cara da sociedade hoje, né? E na elegância. Sim. Então, assim, é hora de falar uma palavra mais forte. Talvez dar uma arrochada melhor, né? Pegar direito. Eu adoro meter lá na sua. Coisas desse tipo, assim, sabe? Pegar o meu e fazer e tal, eu gosto de fazer desse jeito. Então, são coisas que esquentam, né? Sim. Esquentam e a mulher gosta, o homem gosta. É claro que vai ter as individualizações, né? Tem mulheres, às vezes, que podem não gostar de determinada palavra A ou B, mas que isso é algo que eles vão construir juntos no diálogo, o repertório deles. Estar sensível ao outro faz você saber se aquela pessoa precisa de uma palavra mais quente ou mais doce. E a gente precisa lembrar que às vezes você está se relacionando sexualmente com alguém com quem você não vai se relacionar de novo, ou com alguém que não está na sua casa todo dia, porque a gente está muitas vezes voltando para relações sexuais de relacionamentos mais estáveis e duradouros, mas existem as relações sexuais casuais. E mesmo que eu tenha conhecido aquela pessoa naquela noite, se eu me dispus a estar numa relação sexual com ela, eu tenho que minimamente ser sensível e observar o que é que ela tá gostando e o que é que ela não tá. Um detalhe é que a mulher adora ser elogiada. A mulher gosta de ser elogiada. É um dos fatores que mais erotizam a mulher. O homem pensa que ele vai chegar lá no clitóris e ele vai erotizar ela. Uhum. A campainha, né? Misericórdia. Não é assim, né? Quer erotizá-la, então comece seduzindo com palavras
como olhar. Se sentir Fala segura, que ela né? é linda. E não começa, como eu disse, né? No início você não vai começar já chamando de gostosa. Então começa, você é bonita, você é atraente, adoro seu sorriso. Nossa, seu olhar, eu fico vidrado no seu olhar. Às vezes é um toque na mão. Tá vendo, Davi? É uma coisa Tô assim. aprendendo tudo. É um pegar assim, diferente, um bom dia. Ela tá ali na cozinha fazendo alguma coisa, ajeitando o seu café. E aquele tapa na bunda? Não nesse momento. Não. Eu diria que só se for do feitio dela, se ela gostar, né? Vai, danada. E um momento Não, mas mais tem, quente. tem marido que é insuportável. Passa e pá! E de novo e pá! Tem uns maridos que a pessoa tá na cozinha, Ô, ele gente, vai lá e dá um tapa na bunda. Eu faço isso sempre. Passou, pão. Você já parou pra olhar o rosto dela depois do tapa? Não, mas já acostumou. Nunca é de recepção. Pode ter 30 anos O de meu casado. esposo parou de fazer isso, porque eu passei a fazer isso também. Pronto, É uma boa. Toma lá da cá. Passei a fazer isso também. Meter a mão na bunda, desculpa a palavra, tá? Seguinte, vamos para as perguntas, Ei, porque nós estamos com 50 minutos. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui antes de você Todo chegar mundo aí. quer fazer pergunta. Para aproveitar esse tema que a gente está falando, né, dentro do relacionamento, do ato ali, a utilização de alguns objetos, né, dentro da relação. Isso aí, eu acredito que tem aumentado bastante, né? Sim. E melhora muito, né? Também. Demais, melhora demais. A indústria traz novidade em todo lugar. É na maquiagem, é nas roupas, é nos medicamentos. Então, nos sex toys não seria diferente, nos brinquedos sexuais. Então, a gente precisa lembrar do seguinte. Tá em comum acordo? Tá todo mundo consciente do que tá acontecendo ali? Todo mundo entendeu para que aquele sex toy foi colocado no jogo? Então, beleza. Talvez apresentar o brinquedo antes de começar do que simplesmente... Olha só o que eu trouxe. Talvez seja melhor, né? A gente volta pro negócio do diálogo, é tudo. Muito bom isso que Vanessa falou, porque dá ao brinquedo o papel dele, né? Porque eu percebo que existe ainda no homem uma sensação de que ele pode estar sendo diminuído quando vai ser usado um brinquedo. Tanto que tem parceiros que não aceitam o uso nem de um vibrador, de uma prótese peniana, não aceita. Mas tem outros não, que tem realmente uma cabeça mais aberta e se dispõe a usar, e os relatos são, assim, muito bons dos casais que sabem usar de modo saudável. Sim. Pode usar até em todas as relações, mas saiba como usar, né? Fazendo uso daquilo como um tempero a mais, né? Não é eu e meu brinquedo e você. Sim. É eu, você e o brinquedo em alguns momentos. E isso pode trazer um prazer muito grande para a mulher. A mulher ela pode usar um bullet, que é um vibrador menor. Com controlezinho. Que eu digo que esses pequenos são os melhores para a mulher. Muito mais do que aqueles grandões. Aqueles grandões, eles não fazem tanta festa como os pequenininhos. Os pequenininhos, eles têm potência vibratória bem interessante, que ela vai mudando a intensidade. E ela pode usar no momento que ela já esteja, assim, às vezes já teve até um orgasmo no sexo oral e já está na penetração e quer organizar para ter o orgasmo juntos. Aí ela pode usar na região clitoridiana. Ela mesma usa enquanto é penetrada. E isso vai apimentar, né? Que algumas pessoas querem saber como apimentar. É uma das formas de apimentar, né? Pode ser usado também plugs na região do ânus, né? Que tem também... o anel peniano também, o anel vibrador peniano, que é maravilhoso, porque você acopla no corpo peniano, ele vibra enquanto há penetração, então ele vai vibrar bem em cima do clitóris. Ele é de silicone, né? Então ele não machuca, ele vai vibrar bem em cima do clitóris enquanto estiver tendo a penetração. Aí todo mundo se diverte junto. Pode usar também o eggs para fazer masturbação, que o eggs é bem interessante. Que isso? Eggs é uma palavra da língua inglesa que significa ovo. Você pega o eggs, ele realmente é um ovo. É um ovo de um látex, de um silicone. E é usado junto... Você pega ele, vira, ele tem um buraco, ele é vazio por dentro. E aí você enche ele com um lubrificante e envolve o pênis. E ele pensa assim como se fosse uma camisinha que vai e vem. Sim. bem flexível. Como uma boca. E aí ele vai fazendo ali. Tem eggs com vários tipos de
de materiais Parece uma dentro dele. estria dentro. É. Como se fosse o desenho de uma estria, assim. Ele é todo... Tem um... Tipo como se tivesse aqueles nervozinhos. Ele vai Isso. fazendo um atrito no pênis. E agora eu descobri recentemente que você pode avessar o egg e usar na mulher. Pra massagear ela. Tipo, você Interessante. pode colocar a mão assim na parte lisa, avessar ele e fazer massagem na vulva Tá também. vendo? Gente, nós estamos tendo Para os uma aula de casais, sexo para os aqui. casais entre mulheres, né? Eu acho que funciona também. Funciona. Tem os diversos tipos de gel de massagem, Eu gel queria com falar sabor, sobre com isso. cheiro. Gel que vibra, gel que vibra, esquenta. Gel que vibra? que- Aham. Ah, o gelzinho. Que O é gel isso, dá uma gente? sensação, tipo jambu, aquela Sim. dormência, então, é muito parecido. E o gel dá a sensação de que tá vibrando. Ele é um gel beijável. Então, ele dá a sensação que a língua tá vibrando e o que a língua beijar. Eu tenho E até tem uma... sabores variados tem também. Sim. uns líquidozinhos que utilizam também. As pessoas precisam ter cuidado nisso aí, porque tem alguma orientação, porque pode fazer mal ou não. Na verdade, qualquer pessoa pode desenvolver algum processo alérgico a qualquer coisa, Ah. né? E não seria diferente também com esses produtos, porque afinal de contas, esses produtos funcionam como os cosméticos. Então, eu posso usar um desodorante e não me dá bem. Eu posso usar outro desodorante e me dá bem. Com as reações, né? Isso são coisas que podem acontecer. Eu já vi médicos ginecologistas proibirem totalmente o uso desses produtos. Eu acho que é uma medida um pouco extrema. Mas conferir Né? a caixinha se é aprovada é legal. Exatamente. É ver a origem do produto, ver o que é que ele é feito. De repente, você pode, antes de utilizar, passar uma parte... em alguma parte da região íntima, ver se aquela região irrita, se for algo que possa ser beijável, né? Fazer um teste antes, botar um pouquinho na língua, verificar o sabor, verificar se aquilo ali é agradável, é palatável. Então, acho que é o bom senso, sabe? As pessoas, às vezes, querem estar ou de um lado ou do outro lado. Agora a gente tem que ter só cuidado, e essa dica eu gosto muito de dar ela, porque a gente tem que ter muito cuidado com aquelas coisinhas que explodem, porque algumas pessoas acham que é para explodir dentro da vulva, e aí a gente não pode deixar nenhum resíduo lá dentro. A vulva, o nosso canal vaginal, ele não foi feito para deixar nada lá dentro. Então, todo cuidado é pouco. Aquelas bolinhas que explodem, elas são indicadas para a área externa da vulva, para que o atrito na vulva exploda elas e aquele gelzinho faça as sensações térmicas e não para o canal vaginal. Davi, Manda. as Drica. perguntas dos nossos seguidores, né? Essa pergunta é um pouco difícil de fazer, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu gostaria de saber se fazer fio terra com língua tem algum problema. Aí ele retificou depois, tá, meninas? Ele retifico a minha pergunta, falei fio terra e o correto é beijo grego. Pra quem não sabe, gente, como que é? Como é que funciona? Ele perguntou o que mesmo? Eu fiquei tão Sim. concentrada. Ele perguntou se tem algum problema fazer com a língua. Se tem algum problema fazer Tem algum com a... problema de saúde, Milena, fazer com a língua? É meio estranho, Vamos né? lá, primeira coisa. Deu uma dispersada aqui. É porque a pergunta Já realmente sei é aqui. bem diferente, vai. Mas vamos lá. Antes de tudo, a região anoa. Geralmente, as pessoas periodicamente fazem uso de medicamentos para verme, essas coisas, né? Enfim, mas ter essa consciência de que é uma região potencialmente contaminada e também é uma região altamente nervada e prazerosa, né? Então, não vamos tirar o mérito. Vocês são a favor de sexo anal? Sim. Toda prática é Sim, válida. toda desde prática. Não existe isso, você é a favor, você é contra, tá? Tá. Não existe. Eu tô perguntando, mas vocês indicam, nós precisamos orientar sobre as boas práticas com relação à proteção, à segurança, consentimento. O sentimento, a aprovação do outro. Então, isso é válido, e desde que não vá ferir a integridade da outra pessoa, tá? Voltando para o beijo grego, então, é preciso que exista uma higiene adequada do local antes de ter a relação sexual. Se estar tendo um beijo grego, pode ser que venha a ter algum estímulo mais interno. Então, é válido também que se use antecipadamente um supositório para eliminar o que tenha de fezes no canal, ali no reto. E isso vai acho muito engraçado facilitar... chamar o reto. É porque eu sou técnica, né? Eu sei, mas eu acho muito engraçado.
E aí, enfim, o beijo grego ele vai se tornar muito mais confortável, prazeroso, seguro. Não Gente, vai surgir mas- nenhuma surpresa ali, né? Quando estiver Faça fazendo. com o dedo, rapaz. Não, faça com a boca mesmo. Faça, se você quer, faça com a boca. Não mas siga, assim, Adriana, todo- não. Faça com a boca. Se tu Mas quer não, fazer é- com a boca, faça. Todo esse protocolo. Não, mas assim, Mas existem... é porque é como ela tá falando, né? O local exige, de fato, um cuidado a mais, né? Uhum. E a gente tem que pagar o preço pelo prazer. O preço do prazer é a segurança. E assim, tem duchas específicas para isso, né? Tem métodos específicos para isso. A internet tá aí para ensinar você a higienizar de fora a dentro da forma mais segura possível. Mas sim, dá para comprar, por exemplo, uma ducha específica para higienizar ali e não ter surpresinhas. Porque nunca tive orgasmo. Já fui casada por 8 anos. Ó, Eita, é muito tempo, é viu? uma pergunta gigantesca essa. Difícil. Porque envolve muita coisa. Com certeza. Primeiro, você só se relacionou sexualmente com a pessoa com quem você foi casada? O que aconteceu durante 8 anos? Aí a gente vai, antes disso, como foi a sua infância? Como foi sua você infância, sua descobriu educação? a sua vida sexual? Então, tem muitas perguntas dentro dessa. A gente não consegue dizer por que ela nunca teve um orgasmo. Mas eu posso ter algumas suposições. Por exemplo, será que ela explorou realmente esse corpo? Né? Esse corpo ele foi realmente explorado, ela foi a fundo, ela procurou saber se estava tudo ok em questões de hormônios, né? Porque tem alguns hormônios que baixam muito a nossa libido, aumentam muito. Então, tudo isso precisa... né? Medicamentos, exatamente. Então, a gente não pode generalizar e dizer, olha, é por causa disso aqui. Não tem essa. Mas eu tentaria uma investigação, porque sempre dá tempo. Você foi casada por 8 anos, o próximo relacionamento pode ser de 30 anos pela frente, a gente não sabe. Não perca mais tempo, né? Vamos atrás de resolver esse Exatamente. problema aí. Bora ser feliz. Dos pontos que eu abordo com minhas clientes é o beijo. O beijo na boca. Sim. Você tem prazer em beijar na boca? Beija de língua? Eu me surpreendo porque às vezes surgem mulheres que não beijam de língua os seus parceiros. Beijou quando era namorado. Beijou quando era namorado. E o beijo de língua, ele acaba sendo um bom termômetro de como a relação está. Em termos se ela está quente, ela não está. O beijo de língua, ele remete a algo mais. Não é só aquele selinho, né? Então, beijo de língua é algo mais íntimo, é algo que traduz uma entrega, um desejo, eu te quero, né? E, infelizmente, é um dos aspectos que os casais vão deixando de fazer, né? Quando Sim. a união vai ficando cada vez mais estável, vai caindo numa rotina, vai ficando mais doméstica. Chegam os filhos e os beijos vão ficando beijinhos de selinho e tá todo mundo cansado, embalando o bebê, botando o filho para dormir e nisso vão deixando de se beijar e vão deixando de sentir a vontade de estar com o outro. Então, o beijo de língua eu digo que é um bom termômetro de uma relação e eu gosto muito de provocar as minhas clientes, as minhas seguidoras. De vez em quando eu faço uma pergunta, vocês estão beijando, gente? Vocês estão beijando de língua? Né? Porque é bom estar lembrando, é uma coisa tão básica, tão simples. É verdade que quando a mulher está excitada, o beijo fica gelado? Nunca ouvi essa. Eu acho mais fácil ficar quente, porque a circulação sanguínea aumenta, então tudo na gente fica mais quente. Esse do gelado eu nunca tinha ouvido. E ela estava falando de beijo, eu lembrei, eu escutei isso na minha infância. Não sei quem foi um amigo meu que falou. Algum desavisado chegou e disse: olha, quando a mulher tá excitada, o beijo fica frio. Aí eu, como assim? Será que essa mulher não era nervosa? Não sei. Isso daí, sabe que agora isso veio essa quanto de informação tá faltando. Sem qualidade. Rola por aí, apenas uma pequena amostra. E outra também é que a mulher, quando tá com o mamilo, né, como é que chama? Duro ou ereto, sei lá. Entumecido. As pessoas entendem que é porque a mulher tá excitada, e nem sempre é, né? Existem motivos para ficar Pode com ser o mamilo ereto, né? Pode ser frio, né? Pode ser... geralmente é algo assim, é frio, tá ansiosa, mas pode ser tesão. Mais excitada. Com certeza. Pode ser tesão, com pode certeza. ser tesão. Existem as situações certeza. também, né? Vamos fazer o seguinte, Bora. Vamos para o intervalo rapidinho. A gente tá com quanto tempo de episódio? 1h07, tá? Então a gente vai um intervalo rapidinho e a gente volta já com mais aqui no nosso Petrocast, dentro de instantes.
Já pensou você sofrer um acidente, roubo ou furto? Imprevistos acontecem. Com a Alto Vale Prevenções você viaja com tranquilidade. Proteção para o seu carro, sua moto ou seu caminhão. Rastreamento e monitoramento. Cobertura contra roubo e furto. Acidentes, perda total. Trabalhamos com carros e motos reserva. Somos a Alto Vale Prevenções, a melhor do Brasil. Quer uma carona? Eu sou Josiane Sampaio, sou trademark dentro do Serviço para o Varejo, juntamente com outros profissionais de diversas áreas que levam juntos o crescimento do teu varejo. E aqui no Mundo do Real, nós fizemos o trabalho iniciando pela pesquisa de comportamento de compra e depois iniciamos então, sabendo do que cada área teria como acréscimo, né, como potencial em crescimento, então elaboramos o layout da loja para que pudéssemos dispor cada categoria no seu local. Dentro dessa pesquisa de comportamento, nós identificamos um potencial muito grande na área de papelaria e as flores que já eram um sonho do empresário, de realmente crescer com essa área de flores de arranjos artificiais. A loja também já era muito forte na parte de utilidades e plásticos. Era o produto que o cliente já vinha atrás. Mas mesmo tendo essa força, nós buscamos fortalecer ainda mais para que a gente pudesse também trabalhar as outras áreas. Então hoje tem um acréscimo aqui de mais de 1.000 itens desde quando iniciamos o trabalho. Quando começamos eram em média 7.000 SKUs cadastrados nessa loja. Hoje já passa de 8.000. Eu amei o novo espaço, porque está bem diversificado, está bem sinalizado a localização dos produtos. E para você que quer desenvolver a tua loja, desenvolver o teu varejo, entre em contato com a gente. Agende uma visita técnica e nós vamos avaliar e diagnosticar quais as suas reais necessidades para te oferecer a tratativa correta de acordo com o serviço ideal para a tua loja. A vida é como um espelho. Obtemos os melhores resultados quando sorrimos. Seja o melhor que puder ser. Seja Sorriso. Clardente, mais de 10.000 sorrisos transformados. Profissionais especializados em todos os tipos de procedimentos estéticos dental, lentes de contato, implantes dentários e próteses, facetas de porcelana, gengivoplastia, bichectomia. Clardente, há mais de 20 anos, valorizando sorrisos. Academia Duobus, equipamentos de última geração. Equipe especializada. Mais espaço. Ambientes climatizados. Preços especiais. Academia Duobus. Duobus, esculpindo o melhor em você. Avenida das Graças, Dom Avelar, Petrolina. Glaciar Refrigeração, montagem e manutenção de câmaras frias para refrigeração e conservação de frutas, bebidas e laticínios. Os melhores equipamentos e equipe técnica qualificada. Glaciar Refrigeração. Ligue e solicite o seu orçamento. Ela tem muito talento, é experiente no que faz. Quem experimenta, recomenda. Mas não é de mim que estou falando. É da Enault, energia solar. E muita gente economizando até 95% da sua conta de energia. Não perde tempo não. Vem também economizar com a Enault Energia Solar, a melhor alternativa para a sua energia. Gente, de volta. Papo quentíssimo aqui, que é isso, gente. A temperatura elevou agora, viu, no Petrocast. Papo sobre sexualidade. Estamos aqui trazendo muitas informações importantíssimas para a sua vida sexual, viu? Então, continua acompanhando o nosso programa. Mas antes da gente retomar aqui o nosso papo, vamos agradecer aí a turma que tá junto com a gente, né, Drica? Isso mesmo. Mandar um abraço. GRV. Gente, eu tô tão feliz com essa parceria. GVR. É GVR? É. Ai, por que eu troco? Desde de sempre que você vem falando. GVR Mentoria, gente. Mentoria empresarial. Se eu tivesse uma empresa, eu não teria a menor dúvida de que eu contrataria
o André, porque eu acho assim, tudo começa por pessoas, tudo começa pela humanização, né? E aí as pessoas, tem uma vaga, tem uma pessoa ali com currículo bom e o empresário, sem avaliar o comportamento, né? Fazer uma avaliação comportamental daquela pessoa, vai e contrata. Então, você colocar cada pessoa no seu devido lugar, eu acredito que a empresa vai produzir mais, e é isso que o André Sá faz. Exatamente, ele potencializa o desenvolvimento da sua equipe. Então, quer uma equipe ali para, de fato, dar resultado, então contrata o André, contrata a equipe da GVR, que com certeza você vai ter um desenvolvimento acima do esperado, viu? Você vai conseguir atingir suas metas. Se você precisa também ter clareza sobre métricas, indicadores da empresa para tomar decisões mais seguras, eles também fazem toda essa avaliação, né? Levamos gestão, liderança e cultura organizacional. Os serviços são mentoria empresarial nas áreas de pessoas, processos, vendas, atendimento ao cliente, recrutamento e seleção e gestão financeira também. Muito bem, bora falar grátis para você fazer esse orçamento. Agora, claro, você vai ter uma energia o tempo todo, sem essa preocupação de, meu Deus, quanto vem desliga a conta luz, de energia. Desliga o ar-condicionado. Desliga o ar. Energia renovável, você vai produzir a sua própria energia. Exatamente, vai pagar só uma parcelinha ali, que é de uma taxazinha da CELP, da Enel Energia, né? E pronto. Em casa, a campanha já toca. E chega quentinho, tá? Qualidade, porque... Né, peixe cru, comida japonesa, a gente tem que ter cuidado. E o China em Casa é referência aqui em Petrolina, já tem muitos anos. Então tem credibilidade no mercado e tem promoção também, né? Não é aquele preço exorbitante também que a gente vê em alguns lugares. Enfim, você compra um combo promocional de 40 peças mais uma pizza, porque tem gente que não gosta de sushi, né? Então tem a pizza, vai pizza mais sushi por apenas R$ 69,90. Então, barato demais. E melhor que isso, você pode fazer o seu pedido no próprio Instagram. Lá tem um link, que você vai no link, redireciona você para a página deles, e aí você vai lá, coloca seu endereço, tudo direitinho, faz seu pedido, e aí chega rapidinho. China em Casa. Serviços para varejo. Agora vamos falar, gente, de organização da sua empresa, né? Da disposição ali dos seus equipamentos, dos seus produtos, né? De tudo que você quer vender. Então tá ali com o produto encalhando na prateleira, meu amigo. Convoque aí a turma dos serviços para varejo, que o pessoal com certeza vai fazer esses produtos que há muito tempo você estava olhando todo dia para ele, meu Deus, esse produto não sai. Vai sair, apenas com estratégia. É muito além disso. É feito toda uma pesquisa de mercado, de comportamento do cliente, é feito também todo o processo de produtividade, organização de pessoas, processos também. Então, tem toda uma reeducação para que as pessoas consigam vender mais, tenham mais rentabilidade através dos serviços para varejo. E só tem ela, viu, que faz aqui no Vale do São Francisco. É uma equipe tremenda, são pessoas da melhor qualidade e que também trabalham de forma personalizada, de acordo com a dor do cliente, resolvendo o problema do cliente. Tá com problema com funcionário, tá com problema com atendimento, com produtividade, eles vão lá e resolvem tudo. Então, mandar um abraço para Josiane Sampaio, toda a turma aí, Jéssica Fonseca, Letícia Menezes, toda a turma aí da Serviço para Varejo, também que acreditou aqui no nosso Petrocast. Legal, agora vamos falar da Alto Vale Prevenções, né? Alto Vale Prevenções, proteção veicular. Proteção veicular para você que tem seu carro, para você que quer andar de cabeça tranquila, fria. Caso aconteça alguma coisa, tem toda a equipe que está ali 24 horas por dia para lhe atender e para atender você da melhor maneira possível. Faz aí a proteção do seu carro, da sua moto, do seu caminhão. E tem carro reserva também, tem moto reserva, tem caminhão reserva, tem tudo. Guincho, como é que chama aquele aparelho que a gente coloca no carro? De rastreamento e monitoramento também. Rastreamento e monitoramento. Quando fala em segurança, em tranquilidade, Alto Vale Prevenções. Mandar um abraço para o Dr. Loverci. Dr. Loverci é um agente da melhor qualidade, é um dos melhores dentistas reconhecidos aqui por muita gente também, de várias pessoas. Tem até uma pessoa ali que é Adriana Rodrigues. É na gente, né? Isso aí. Então Bora? Tá certo. Vamos continuar então com o nosso papo, né? Sexo. Rapaz. Gente, só a gente que tem coragem. A gente é louco mesmo, né? Te faz mesmo. Mas a gente tá conversando tão bonito. Pois né? A gente tem o Paranauê, né? As meninas estão conversando tão bonito que nem parece, né? Que a gente está falando disso, né? Vamos continuar. E tem as perguntas dos nossos seguidores. Gente,
Tiveram algumas perguntas que as meninas já responderam, então assiste direitinho, ouve direitinho, atentamente, elas já responderam sem que a gente perguntasse. Então tem perguntas que são bem genéricas, a gente está perguntando, mas tem outras perguntas que englobam já o que as meninas falaram, então não precisa a gente repetir. Tiveram muitas perguntas, melhor dizendo, e a gente quer agradecer a participação de vocês. Continuem assim, né? Homem sente mais vontade de fazer sexo do que a mulher ou é mito? Eu diria que, sim, do ponto de vista fisiológico, o homem ele tem, mas de um modo geral, ele é mais estimulado também, tanto do ponto de vista hormonal quanto do ponto de vista de estímulos, né? Ele, desde quando entra na adolescência, tudo para o homem é mais aceitável. Então, ele se desenvolve sexualmente sem medo, sem receios. Então, é muito mais fácil dele se excitar. Ele aprende a se excitar. E ele aprende a ter... Ele dá o jeito dele. Ele dá um mergulho de cabeça, né? Nisso aí. E ele tem certeza que ele vai ter prazer e que ele vai gozar. Já a mulher, ela não foi ensinada. E quando eu digo não foi ensinada, não é que ela deva ser ensinada em escolas, nem nada assim, mas ela precisaria lidar com o tema com mais naturalidade, com aceitação, sem ser tolhida, sem ser bloqueada, sem que ela veja o sexo como algo que é pecaminoso, que é sujo, que é feio, que tem mau cheiro, porque algumas mulheres têm essa percepção. Então, a mulher, ela precisa aprender sobre o próprio corpo, precisa ter pensamentos de sexo, pensamentos de prazer. Então, para que ela passe por todos esses processos, isso não é uma coisa que é da noite para o dia, não é em um ano. Mas vamos imaginar que ela, desde a sua infância, ela já ia recebendo contatos com esse pai, com essa mãe, conhecendo toques, carinhos normais, viu, gente? Não são carinhos eróticos, não. Sim. Quando ela chega no período da adolescência, quando ela se vê nas suas primeiras experiências amorosas, afetivas, sexuais, ela, teoricamente, era para encontrar também toques, carícias, olhares, palavras. E, a depender de como esse estímulo venha, ou não venha, ou venha de forma agressiva, negativa, ela vai criando os bloqueios dela, né? Então, ao longo de uma caminhada, a jovem, até chegar, vamos imaginar, aos 20 anos, ela passa por um aprendizado, que pode ser um aprendizado saudável para a sexualidade dela, como pode também não ser. Sim, sim. E a gente precisa lembrar das frases que as meninas escutam e que os meninos escutam, né? A gente tem aí uma menina de 3, 4 anos que tá ali acariciando a vulva dela, descobrindo algumas coisas sobre ela, e ela ouve um grito: menina, fecha a perna. Menina, tira a mão daí. É feio, é sujo, tem cocô, sai daí. E o menino é sempre lá, como é machão. Tá vendo? Segura com força. É estrutural. Olha que bonito. É extremamente estrutural e cultural. Até os apelidos, né? Sim. O apelido da vulva feminina na infância é a baratinha. Sim. Né? E o do menino é um pirulito, é um picolé, um pirulito, né? Então, São já coisas remete coisas doces, deliciosas, saborosas, gostosas. E o da menina é a perereca. Terrível. Quem é que gosta de uma perereca, minha gente? Uma coisa fria, gelada, que pula e dá um susto na gente. Eu acredito que é muito apelido. Sim. E tem muitos apelidos. Se você botar aí no Google, assim, nomes e apelidos, aparece um monte. Grelo. O ideal na educação sexual infantil é que você consiga dar o nome que tem. É pênis e vulva. Exatamente. Vai lá, vagina, se for mais. Ajudar essa criança, por exemplo, denunciar para outro adulto caso ela seja molestada. Então, é um ato de proteção infantil e de preparar também essas pessoas para terem vidas sexuais saudáveis. Tem nome, e o nome não é perereca, o nome não é pirulito. Então, é muito importante que a gente dê nome às coisas. Isso aqui é um braço, não é? Não tem outro nome. Em compensação, tem também o do homem, que tem o pinto, né? O povo chama de pinto. Mas pinto é fofinho, perereca não. É verdade. Não, nenhum dos dois, vamos dizer assim. Mas assim, uma criança... Comparação Mas uma criança consegue ter muito mais afinidade com o pinto do que com a perereca. Sim. É verdade, isso é fato. É. Teve uma pergunta de uma seguidora que disse: 1 ano sem sexo causa influência no humor?
Se a prática sexual para essa pessoa for algo significativo, importante, que afete o seu bem-estar, essa pessoa pode, né, vir a ficar mais mal-humorada, mais irritada. Subindo pelas paredes. Porque, assim, as pessoas, elas acham que tudo é igual para todo mundo, né? E não é. Existem pessoas que são assexuadas, elas se sentem bem confortáveis. Sem sexo. Sem sexo, elas não pensam em ter relações, elas vivem muito bem, assim, elas sublimam essa energia sexual de outra forma. São se relacionam afetivamente, tranquilamente. Às vezes tem pessoas que têm parceiros e parceiras que se relacionam sem ter a prática sexual, vivem ali numa relação muito harmônica, ou não, né? Enfim, mas que vivem bem. Então, nem sempre é preciso ter a genitalização do sexo. As pessoas, de um modo geral, se espantam quando percebem que existem casais, né, que vivem dessa forma. Então, se para essa pessoa o sexo for algo significativo, ela vai sentir falta, porque tem pessoas que realmente gostam e precisam dessa troca afetiva que o sexo proporciona. Porque é prazeroso, mas também é uma forma de trocar afeto, desenvolver cumplicidade, intimidade, carinho. Então, quem trouxe para a sua prática sexual este significado pode se sentir carente, Sim. se não praticar. Sim. Pode se sentir mais estressado, mais nervoso, depressivo. Entendendo que saúde que sexo é saúde, não seria um pouco, tipo assim, a pessoa sem sexo, ela seria uma pessoa... Porque você falou aí que ela pode viver feliz sem sexo. Mas se sexo é saúde, gente? Porque, veja bem, quando você fala... Mas, Milena, sexo é saúde? Porque você está pensando no sexo como o ato sexual. Uhum. A energia sexual todos nós temos em nós. A energia sexual, ela move as pessoas para você realizar coisas, para você se satisfazer. Não necessariamente um indivíduo precisa estar em um contato íntimo com alguém para ele se sentir feliz. Ele pode sublimar essa energia e praticar atos de caridade. Sim. Ele pode, né? Ele pode se sentir bem, né? Sentir bem no seu trabalho, desviando muita energia para aquilo ali, né? Mas isso são características de cada um. E eu colocaria outras perguntas aí dentro dela, né? Foi um ano sem relação sexual, mas foi um ano com encontros afetivos, conheceu alguém, saiu, ou é um ano reclusa? Foi uma opção? Foi uma opção, ou realmente não tá rolando ninguém? Você tem saído? Como é que tá a sua vida social? Como é que tá? Enfim, tem um monte de pergunta dentro disso, porque não basta dizer um ano sem sexo, o meu humor. O que tá acontecendo para além do sexo? O sexo é uma parte importante, mas não é tudo na nossa vida, né? Existem pessoas que fazem escolha, por exemplo, de não praticar sexo, apesar de que isso não quer dizer que eles não sintam desejo, só quer dizer que eles escolheram por religião, por exemplo, ou porque estão passando um ano sabático em que escolheram isso, enfim. Até porque o que proporciona prazer para uma pessoa, bem-estar, são muitos fatores. E a gente não pode deixar de lado que existe um fator muito importante aí, que seria o desenvolvimento pessoal do indivíduo. Ele, como indivíduo, se sentir alguém que está sendo útil para ele mesmo, sendo útil para a sociedade, se desenvolver, adquirir alguma habilidade, desenvolver a sensibilidade dela, conhecer músicas diferentes, temas diferentes, e de repente ela vai encontrar alguém. Às vezes é um momento que a vida está dando de uma pausa, que ela pode usar essa energia sexual para direcionar para ela se desenvolver em outro quesito na vida, e acabar até se surpreendendo com o que a vida pode presentear para ela, sabe? A troco de informação, porque eu já sei disso, já estive numa palestra sua e não sabia, né? A vagina também fica ereta? Na verdade, não é a vagina, né, que fica ereta. Todo o órgão genital, ele recebe um fluxo de sangue bem grande no momento da excitação. Então, a excitação feminina começa, na verdade, com pensamentos eróticos, de que ela é desejada, de que ela é atraente, de que
Muitos desses pensamentos, ela começa a idealizar o beijo gostoso, feito do mesmo material do pênis. Então, ao receber esse fluxo de sangue, o clitóris ele vai ficar entumecido. Só que esse órgão feminino, ele é todo interno. O do homem é o pênis, então o do homem está ali. Logo ele se manifesta e é possível visualizá-lo ereto. No caso da mulher, como o clitóris ele é um órgão muito interno, o que se manifesta ali, o que é possível visualizar, é só a glande do clitóris. Então, é uma porção, eu diria que é 10% dele. Porque o clitóris ele é bem grande, ele tem em torno de 10 centímetros, 11 centímetros, então ele é bem comprido. Só que ele está todo por trás dos grandes lábios. E ele abraça a vagina, a entrada da vagina. Então, ele está ali todo escondido, entumecido, ereto, mas escondido. E ele é uma manifestação, quando ele fica ereto, de que essa mulher está excitada. Eu tenho uma dúvida. Existem diversos tipos de anatomias femininas. E existe alguma que favorece o orgasmo? Alguma anatomia, por exemplo, você ter os... vamos dizer... Fala. É uma vagina maior. Isso. Né? Ele facilita ter o orgasmo, como é que a gente chama? O clitóris, né? Vamos maior. diferenciar as partes. Certo. Então, tem... a vulva é a parte externa, é a parte que é visível. Na Certo. vulva está o clitóris. Interno, o canal, é a vagina. Uhum. A vagina, Pronto. ela pode ser tanto mais longa quanto mais larga. E isso, a depender de como ela seja, pode influenciar no sentido de que vamos imaginar que uma mulher teve muitos partos, essa vagina está alargada. Então, ela pode dificultar uma relação se ela tiver com essa frouxidão. No geral, a anatomia feminina é muito variável, como você mesmo falou, e a vagina, a mulher pode ter algumas mais longas, outras mais curtas, mas, em geral, uma mulher que nunca teve uma alteração anatômica nesse sentido de uma folga vaginal, ela vai ter a penetração de modo favorável e favorável ao seu prazer. O que pode influenciar é a distância da entrada da vagina para o clitóris e, principalmente, como o seu parceiro faz. Né? Então, eu diria que mais importante do que a anatomia é como ela está sendo estimulada. Né? Tem queixas também de insatisfação com a anatomia da vulva, no caso? Tem. Eu acho que a gente vive um momento... O homem faz queixas? Vocês já receberam? Eu não recebi mulheres falando que o homem se queixou. É muito difícil. Nem eu já ouvi de um homem falando que ele estranhou quando olhou. Né, que aquilo para ele estava muito diferente do que ele já tinha visto, porque os lábios internos estavam maiores do que os lábios externos, então para ele estava um negócio meio difícil de encarar, palavras dele. E aí a gente foi conversando direitinho sobre essa necessidade de se adequar a padrões, né, principalmente genitais, porque... Gente, não é possível que exista padrão até pra genitália, né? E tem uma coisa que a Adriana falou sobre dar mais prazer ou não sobre a anatomia. Talvez uma mulher que tenha um clitóris com a sua cabeça, seu prepúcio, né? Mais avantajado para fora e que tenha menos contato com o capuz do clitóris, talvez essa mulher consiga executar mais manobras de masturbação, mas isso é muito relativo, porque de nada vale uma ferramenta boa se você não sabe usar. Então, como Milena bem falou, vale muito mais a gente ter conhecimento anatômico, entender, e aí um recadinho de ouro para meninas. Por favor, se olhem no espelho. Pega o espelhinho, leva para o banheiro e olhem como vocês são, para descobrir o caminho do seu prazer. Né? Milena estava falando aqui, por exemplo, a vagina pode ter um distanciamento um pouco maior do clitóris, né? A gente precisa entender o que é uretra, por onde sai o xixi, né? A vagina sai o bebê, sai a menstruação, o canal para o útero. E aí a gente precisa entender um pouquinho de anatomia. Nada melhor do que pegar um modelo desenhadinho no Google e entender e depois ir para o espelho para se conhecer. Tá bom, já aprendi, Milena explicou, Vanessa explicou, gostei do podcast. Agora eu vou fazer o quê? Vou para o espelho. Então, terminou de assistir, mas termina de assistir, não para agora não. Terminou de assistir, direto pro espelho, todo mundo. Muito tá bem. vendo? Facinho, né? Bem dinâmico. E em relação à alimentação?
Sim, termina. Em relação à alimentação, eu queria saber se tem alimentos, né, mais afrodisíacos e se de fato isso funciona. Né, porque tem muita gente que olha... Pergunta de seguidor essa daí, né? A minha também. Eu quero muito saber, bem. porque aí eu já me preparo de manhã, já vou comendo umas coisinhas melhor ali pra ver se funciona. Chegando no final do dia o negócio tá... E aí? Malandro você. Bom, você trazendo essa pergunta, né? Eu tenho que dar uma resposta bem científica. Existe o que é feito e o que é passado, né? Do ponto de vista popular, né? De crenças, e existe o que é científico. Então, por exemplo, algumas das coisas que eu vou dizer não tem tanta comprovação. Então, por exemplo, a maca peruana. Sim. A maca peruana parece ter um efeito estimulador do prazer, da libido, mas também não existe ainda dados suficientes para recomendar o uso de modo científico, entende? Então, existem algumas coisas aí na crença, na cultura popular, Caldo de mocotó. Vanessa? Mas você percebe... O amendoim, melancia. Sabe uma coisa que eu percebo? Nunca ouvi Que falar. geralmente Melancia. o que é chamado de afrodisíaco são coisas extremamente com teor calórico e energético muito grande. Amendoim, ovo de codorna, caldo de mocotó, a canja, né? Que as pessoas dizem. Então, são coisas que ofertam um valor energético muito grande. E aí, a gente tem que parar para pensar se não é... Por exemplo, a própria maca peruana, ela é usada em dieta balanceada, onde você não tenha nenhuma deficiência de vitaminas, onde você esteja com seus exames todos em dia, enfim. Isso pode ter muito mais resultado do que ficar procurando poção mágica. A verdade é que a saúde do indivíduo é o principal parâmetro significativo para a sua sexualidade, sua resposta sexual saudável. Então, alimentar-se bem, hidratar-se bem, de forma balanceada, sem excessos de carboidratos, de gordura, rica em proteínas, rica em legumes. Tudo isso são fontes de vitaminas, fontes de minerais, carnes, frango, peixe, para ter um aporte adequado de aminoácidos. São fatores que vão permitir o bom funcionamento do organismo. E um bom funcionamento não somente da fisiologia, mas também mental, né? Porque as vitaminas, elas agem no cérebro, elas propiciam um bom funcionamento mental. Carências de vitaminas pode ser causa de ansiedade. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que tem tudo para ter uma dificuldade sexual também. Então, repare que bons hábitos, alimentar-se bem, exercitar-se, dormir bem, diminuir estresse, ter momentos de lazer, porque isso faz bem para a mente. Sim. Então, se a pessoa ela só vive numa roda viva de trabalho, de estresse, é natural que a pessoa comece a ter desinteresse para o sexo, que caia a libido, que diminua a sua performance. Então, dicas de saúde, em geral, não tem segredo, né, gente? Porque o que eu falei é o mesmo de sempre para tudo. Qual o melhor horário? O melhor horário é o horário que a pessoa tem disposição. Sim. Muitos casais deixam para transar tarde da noite. Nunca dá certo. Aí já tá cansado. Nunca dá certo. Aí eu costumo dizer que procura outro horário. Sério? Oxe, é horrível. É com a energia lixo, sabe? Aquela energia de fim de dia que você não serve mais pra nada. E de fim de festa, que eles decidem... Quem tá gostando desse podcast é Leandro, viu? Fim de festa é terrível. Leandro tá ali. Tava ali me mandando aqui no WhatsApp a quantidade de tempo. Ainda dá pra render bastante. Tá curiosíssimo. Estamos com quanto tempo? Nossa meta é 1h30. Já tem 1h30. Ai, gente, já passou. Eu queria ficar aqui hoje sempre. É noitada, viu? Eu acho que foi o nosso maior podcast até hoje. Não. Foi não? Não. O de constelação familiar deu 2 horas. Então vamos bater a meta. Então vamos bater a meta. Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Dilma Rousseff aqui. Mas também não dá tempo, porque senão o Leandro vai ficar chateado. Leandro vai ficar chateado. Ô, Drica, antes da gente encerrar, eu queria falar sobre um assunto. A gente até falou aqui em off, né? Mas eu queria também trazer para as pessoas que estão acompanhando a gente, que é sobre a massagem. Sim. Né? A massagem tântrica. Né? Que as pessoas têm a noção de que é para quem não consegue ter orgasmo, aí recorre à massagem tântrica. Quando, na verdade, deveria ser um complemento, né? Sim, talvez uma fonte de mais conhecimento e tal. Mas é importante que a gente lembre
que não vai adiantar muita coisa você... Até se permitir ser tocado pode ser legal, mas se você não se toca, se você não se conhece, se aquilo vai ficar ali naquele momento em que você marcou para fazer aquela massagem, então vai adiantando cada vez menos. Na verdade, investir em autoconhecimento pode dar resultados muito melhores. Eu entendo a massagem tântrica como algo muito maior do que somente para proporcionar prazer. Eu entendo que ela faz parte de um autoconhecimento e é importante que ela venha dentro desse contexto. Como Vanessa falou, se for algo isolado, solto, sem um significado, a pessoa pode não entender bem o significado desse momento e até desvirtuar o objetivo real da massagem tântrica. Existem profissionais éticos que trabalham com isso e que desenvolvem essa prática de modo bem consciente e fazendo com que o seu cliente se perceba como ele estando dentro do processo. Não é assim, eu vou ali me deitar, recebo a massagem, tenho um orgasmo, acabou. Não, eu estou ali porque eu estou aprendendo a me conhecer, porque o toque da massagem tântrica, ele visa estimular os sentidos. Quais são os sentidos? Então, é o tato, a audição, porque no momento da massagem tântrica o indivíduo ele vai emitir sons, ele vai se mover, ele vai se contorcer. Vai descobrir também as zonas erógenas. As zonas erógenas. Então, tem esses objetivos e da pessoa perceber os diferentes tipos de toque. Então, tem toques que são mais sutis, mais superficiais, outros com mais pressão. Às vezes é só o calor. Estimulado justamente para que possa ser descoberto outras áreas de prazer no corpo que não somente os genitais. Então, é para descentralizar. É para que o indivíduo perceba que não é só o genital que é válido na relação sexual. É importante descobrir que, às vezes, um toque na axila, um beijo no joelho, um beijo atrás do joelho, na perna, na coxa, um sopro na nuca. Um sopro na nuca, muitos estímulos podem ser prazerosos. E, às vezes, até uma sensação que era percebida como uma cócega pode ser uma sensação prazerosa, uma sensação que remete a um prazer que a pessoa não percebia que era um prazer. A pessoa estava tão fechada para sentir aquela sensação que ela reagia como sendo uma cócega, dando risada, né? Ficava agitada. Então, a massagem tântrica, eu acho que ele tem esse objetivo de trazer mais sensibilidade para o indivíduo, tanto para homens quanto para mulheres. Eu acho que o legal de tudo mesmo é essa descoberta, né? Esse buscar, melhorar o conhecimento. Não tá bom ali, vamos melhorar, vamos conhecer. Porque ninguém nasce pronto, né? A gente vai se... imagina, são dois seres humanos que foram criados totalmente diferentes, com educações diferentes e às vezes aprenderam de forma ou errada ou enfim, e aí vão aprendendo juntos. Eu acho que o legal é esse aprendizado, esse conhecimento, buscar o conhecimento e não se fechar para esse mundo, né? Porque sexo também, eu acho que no relacionamento ele é 50%, vamos dizer assim, né? É 50%, o resto são as outras coisas. Mas acima, para os homens, esse recado é para os homens, acima de tudo, o cuidado, a proteção, e lembrar que as mulheres não são como os homens, que são muito visuais, elas são muito mais emocionais, então elas precisam de muito mais estímulo. De contexto. De contextos, precisa de muito mais estímulo, diferente do homem, né? E a mulher buscar a linguagem do homem também, porque tem homens que têm linguagens sexuais diferentes, né? Perfeito, isso que você falou, com certeza. Eu estava lendo um material que estava dizendo assim, que os homens gostam de ser admirados, as mulheres gostam de ser elogiadas, amadas, ela gosta de ver que ele está desejando ela, mas ele gosta de ser admirado. Então, às vezes, você elogiá-lo pelo que ele desempenha, não como parceiro, mas às vezes assim no trabalho dele. Sim. Nossa, como você está indo bem, né, Davi? Você é um locutor. Poxa, Davi, tô orgulhosa de você, né? São coisas que engrandecem. O homem, ele gosta de se sentir importante. E quando a mulher ela entende essa linguagem masculina, ela também vai tirar dele muita coisa. E às vezes, inteligência. É verdade. Às vezes o nosso corpo ele comunica, né? Por exemplo, colocar a mão sobre o peitoral masculino e alisar ele em todo o seu tamanho e ficar admirando
admirando, ele também vai entender a mensagem que está sendo passada, né? Que aquele corpo também está sendo desejado. Porque às vezes nós mulheres, a gente quer ser muito conquistada, a gente quer ser muito tá ali no alvo, né? Ele quer sexo, então ele que procure. Mas este homem, ele também pode ser admirado, ele também pode ser buscado. Principalmente, né? As mulheres que nunca experimentaram, que estão em relacionamentos duradouros, experimentem convocar os seus maridos a um momento de prazer, para vocês verem como é diferente quando é você que está chamando, quando é você que prepara, né? Preparar um lençol diferente, um momento diferente. Então, experimentem também colocar esse homem no centro dessa relação, para vocês verem como a dedicação também vem de volta. É um plantio, né? É um Sim. plantio de mão dupla. E a mulher, ela também precisa ser protagonista nessa conquista. Sim. Porque fala-se muito do homem fazer para conquistá-la, para excitá-la. Mas a mulher tem que fazer a sua Mas a parte. mulher, ela também precisa Falando estar ativa nisso. Falando nisso, eu preciso fazer essa pergunta, porque senão vão me cobrar depois. Existe também, por exemplo, eu já ouvi uma sexóloga falando sobre a lei da escassez. Não sei se vocês já falaram no sexo, né? A questão da escassez. Já tem mulheres, por exemplo, estava em um salão e as mulheres comentando: meu marido quer, eu já vou, eu não tenho isso não. Mesmo que eu não esteja com vontade, eu vou lá e vou fazer também. O que vocês indicam? Fazer, mesmo que você não esteja com vontade, você vai lá e faz, mesmo sem vontade, ou você só vai participar do sexo, se for participar do sexo. Você só vai fazer o sexo se você for despertada. Então, eu diria assim, se você está numa relação de cumplicidade, ele quer, ela não quer. Se ela não quer mesmo, tá cansada, tá ruim, aquele dia não vai rolar, não rola. Não tem que fazer porque ele quer. Mas tem situações que ela tá meio preguiçosinha, mas se permite ser estimulada e gosta. Então, é preciso distinguir esses dois exemplos que eu dei, tem que ter a empatia, né? A gente sabe quando é preguiça. Né? Eu acho que a mulher, ela vai ter essa percepção daquele dia que ela não tá legal, ela não tá bem. E não é só dizer, tô com dor de cabeça. Não, é aquele dia que ela não tá bem mesmo, ela teve um dia intenso, ela foi mais tenso no trabalho, alguma preocupação. Então, ela não vai conseguir se entregar. É ser aberta. Olha, fulano, hoje não... Vamos deixar para amanhã, vamos deixar para outro dia. E o importante é que isso não fique se repetindo, né? Se negar sempre. Sim. Então, vai ter os dias que ela não está muito afim, mas ela recebe um beijinho aqui, um beijinho ali, começa a ficar gostoso e pronto, e ela vai gostar, porque ela vai perceber que essa diferença daquele dia que não vai ter mesmo e aquele dia que dá para ter, que pode ser bom. Mas fazer por obrigação jamais. Jamais. E às vezes só acontece, né? Sim. Às vezes só acontece. Não Começa precisa nada ser pelo avisado. beijo na só boca. acontecer. Não importa se você... A gente tá falando que seu parceiro é homem, que seu parceiro é mulher, não interessa. Mas se você é a pessoa que tá interessada em iniciar essa relação naquele dia, começa pelo beijo na boca. Começa beijando essa pessoa, começa comunicando. Sem precisar dizer, isso. Sem precisar dizer, né? Falar. E eu já ouvi verbalizar. uma paciente falar assim: eu evito o beijo na boca, porque toda vez que a gente começa a beijar, ele quer. Então, eu tô evitando, porque no dia que eu não quero, eu nem beijo ele. Então, a gente precisa também aprender a ficar só no beijo e ver e ler se a pessoa não quer só aquele carinho, quer só um cafuné, talvez uma conchinha com Netflix. Exatamente. Né? E tem o fingir também, né? Viu? Tem gente que finge o prazer. É terrível. Né? Imagina a pessoa se dispor a ter uma relação sem querer e até o fim fingir. Isso é muito comum. Aí não rola, não. Eu preciso fazer uma outra pergunta, porque vão surgindo as perguntas, gente. Porque eu tô vendo só esquentar aqui. Vai bater a meta da vida. As perguntas populares, né? E por que os homens brocham? Às vezes. Eu não tô falando do meu marido, porque meu marido é maravilhoso, mas existe esse... Porque outros homens que moram em outras casas, né? Exatamente. Na verdade, qualquer homem pode ter uma disfunção erétil em qualquer momento da vida, isso não ser uma doença. Gente, é disfunção erétil, lembrem disso, não é... Mas é no populazão mesmo. Eu acho que essa questão, como homem, né? Como homem, eu acho que tá muito ligada emocional? Ao emocional. Se o homem não estiver bem, ele pode ser o top. Se ele não estiver bem, se ele tiver com algum problema,
ou alguma ansiedadezinha, não vai. Com certeza. Não vai. Qualquer Ele vai falhar no meio. Qualquer homem pode ter uma disfunção erétil em qualquer momento da vida e isso não ser um motivo dele persistir naquele vergonha, comportamento, né? E nem significar que ele tem uma doença. Né? Tem, porque existe muita coisa por trás desse homem, uma carga pesada de uma necessidade de cumprir uma meta, de cumprir uma performance, de mostrar uma potência que ele mesmo se cobra. Né? Porque vamos imaginar que entre quatro paredes não tá os amigos dele, não tá todo mundo, né? Mas ele se sente com esse compromisso com ele mesmo. E muitos, infelizmente, eu já tive clientes assim, que vêm porque ele, jovem, aparentemente tudo bem, já encaminhado do urologista, já com uma disfunção erétil, uma perda de ereção. Por quê? Porque era ansioso. Ele teve a primeira vez um quadro de disfunção erétil numa situação casual e a partir daquilo ali, com medo de ter de novo, temor de desempenho, tem medo de falhar, ele começa a desenvolver essa repetição e isso vai progressivamente bloqueando ele. Então, essa situação existe, gente, e pode ser revertida mesmo com uma terapia sexual. Outra patologia que pode causar isso é depressão. Sim. Às vezes a gente tem esse paciente que ele pode estar num quadro depressivo sem perceber, né? Porque a depressão ela não se manifesta só quando a pessoa está só chorando, trancada num quarto escuro e sem levantar. Depressão ela se manifesta de várias formas. E aí esse paciente ele pode estar dentro de um quadro como esse sem perceber, ou percebendo e sendo medicado já, acompanhado por um psiquiatra, e alguma medicação pode estar causando isso, a própria depressão pode estar causando isso. Hipertensão, diabetes, doenças clínicas de uma questões geral, com a próstata. uso de medicamentos para tratar hipertensão, para tratar diabetes, para tratar dislipidemia, podem levar a situações com disfunção erétil. E esses pacientes, eles precisam de um acompanhamento psicoterápico, de um terapeuta sexual para ajudá-los nesse processo. Sim. Meninas, vamos finalizar. Eu queria que vocês deixassem as informações acerca do trabalho de vocês. Doutora Vanessa, muito obrigada por ter vindo. Foi muito, muito divertido. Foi um assunto leve, né? Muito divertido. Onde você atende, doutora Vanessa e doutora Milena também, né? Se é que tem espaço nessa agenda, né? Na agenda de vocês, na verdade. Se é que tem espaço, deixem as redes sociais para as pessoas que ainda não conhecem. Sim. Se é que tem quem não conheça essas mulheres, seguirem também, acompanharem o trabalho. Hoje eu atendo aqui em Petrolina. E vocês podem entrar em contato para tentar a gente ver um jeito, né? Milena, a gente sempre dá um jeitinho. E tentar entrar em contato pelo Instagram Vanessa Psicóloga, que é Vanessa com 2 N's, aí é fácil de achar, né? Vai estar esse rostinho lindo sorrindo para vocês. E aí lá a gente conversa bem muito, né? Pode mandar um direct, eu demoro, mas eu respondo. Bom, doutora Milena, eu tenho consultas em ginecologia, para avaliação de cirurgias íntimas também, que é uma área que... Implante hormonal. Implantes hormonais, terapia hormonal, pós-menopausa, anticoncepção por implantes hormonais e terapia sexual. E eu atendo em Petrolina, em Juazeiro e em Salvador. E todos os contatos para agendamento estão no meu Instagram, doutora Milena Brandão, tudo junto, sem ponto, Milena com L só, sem Y, bem normal mesmo. Milena Brandão. Conseguiu, que é um nome bem comum, né? Milena Brandão, mas conseguiu o nome completo. É porque o meu Instagram, ele é antigo, ele é do tempo que o Instagram era só mato. Porque é difícil conseguir, né, Adriana? Eu tenho um Instagram bem antigo, eu comecei esse trabalho há muito tempo, quando ninguém fazia, né? Então eu sou bem antiga na rede social, por isso que eu consegui esse arroba. Esse domínio, né? Gente, muito obrigada. Muito obrigada. A gente finaliza. Eu que agradeço. A gente sempre faz uma finalização, mas hoje a gente não vai fazer, não. Hoje seria legal aquela perguntinha que eu sempre fico constrangida em fazer. Quando a gente traz um convidado que a gente pergunta muito sobre a vida pessoal dele, no final a gente faz um bate-bola, né? E aí no final eu sempre pergunto qual música você usa quando está fazendo sexo. Então vamos perguntar essa para elas. Qual música você usa quando está fazendo sexo? É a última de hoje. Eu uso uma cantora específica, Meghan Trainor. Ela tem músicas maravilhosas e é ela geralmente
Eu gosto de vários tipos de música, né? Tem cara de quem... Eu tenho inclusive, uma playlist que está aberta no iTunes. É Para Amar. o nome da minha playlist. É uma playlist que eu criei para esses momentos. Claro que são músicas que têm um significado para mim, não necessariamente vai ter significado para muitas pessoas, até porque eu sou de uma geração diferente, mas são músicas românticas, internacionais, de um tempo, né, que é o meu tempo. Muito bem. Mas são músicas para amar, então tem muitas músicas legais, músicas de antigamente das novelas, né, que eram grandes sucessos. É a minha playlist ideal, né? Para amar. Quem quiser busca por Milena Brandão no Muito iTunes. organizada essa mulher, ela tem até uma playlist. Eu, quando lembro de ligar o som, já... Olha ali quem gosta de ligar o som. Vamos lá. Obrigada, meninas. Eu não queria finalizar, viu? não, mas... Né? Tem que ir. Tem que ir. Gente, obrigado para você também que acompanhou o nosso podcast. Ó, temos uma playlist completinha para você maratonar até umas horas aí, viu? Temos muito conteúdo aí para você acompanhar os nossos episódios. Não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, seguir a gente nas redes sociais e acompanhar sempre o nosso podcast. Semana que vem tem mais um episódio, tá? Obrigado.